Fala aí, Brasil. Então, hoje nós vamos conversar sobre o que de fato aconteceu nas eleições. Qual a verdade por trás de tudo? Houve golpe? Bom, o golpe é bem maior do que nós imaginamos, tá? Não foi um golpe apenas nas caixinhas mágicas, não. Isso tudo é um planejamento muito maior, muito mais profundo e perigoso, tá? Por exemplo, se vocês olharem há 2 anos atrás, tudo que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos com o Trump, nós vamos perceber tudo que ocorreu exatamente igual. Primeiro, começou-se a campanha para denegrir a imagem do Trump, né? Na grande mídia, o tempo todo batendo. Depois começou a história, na época das eleições, né? Das pesquisas, dando Biden. Biden não aparecia na rua, não era popular, não tinha massa orgânica para vencer, né? Tudo igual. E aí houve protestos, né? Houve a armação, porque foi uma armação, né? Com infiltrados no Capitólio, para acusarem ele, para querer prender ele, para tornar ele inelegível. Isso tudo em 2020. Fizeram cabeça do Trump, ele todo ensanguentado, tudo igual. E aí aconteceu com o Bolsonaro aqui no Brasil. Cabeça de Bolsonaro, a mídia batendo o tempo todo o contrário, né? Chega na época das eleições, o que acontece? A pesquisa de quem não sai na rua, de quem não é amado, que não tem massa orgânica, botando lá em cima e ele lá embaixo. E culminou também com o falso Capitólio, né, no dia 8. A mesma coisa com infiltrados para culpar o Bolsonaro, para prender o Bolsonaro, para tornar inelegível. Igual. As Supremas Cortes favoráveis, né, ao que estava acontecendo, podemos chamar de golpe, muito igual. Coincidência, gente, o planeta que nós habitamos, não existe coincidências nesse nível, nesse porte, tá? Eu tô tentando falar rapidamente, mas vocês podem pesquisar, se não lembram, tudo que aconteceu com o Trump e com o Bolsonaro, tá? Porque eles eram mais do que aliados, tá? Eles tinham uma visão diferenciada do sistema, eles lutavam contra o sistema. Que sistema? Globalista, tá? Por isso foi tudo igual. Mas o que é realmente o sistema globalista? O que está por trás do sistema globalista? Como funciona e por quê? É mais ou menos isso que eu vou tentar trazer, tá? Já adianto, tudo que eu disser, por favor, pesquisem mais a fundo, porque por mais que eu deixe link de referência, não é tudo, não tem como. Então, eu queria que vocês olhassem, tá, para entenderem como é sério o momento que nós estamos vivendo no mundo. E o Brasil faz parte do mundo. Então, não dá para ser diferente. Se a luta é a mesma e só tem um objetivo, tá? Qual é esse objetivo, de fato? O que é o sistema globalista? O objetivo, inclusive, já foi dito pelos dois queridos, tanto dos Estados Unidos quanto no Brasil atualmente, né? Os queridos, os eleitos, sem massa orgânica.
tá? Com todas as palavras eles já falaram, nova ordem mundial. Esse é o sistema globalista. Por mais que a gente fale A e B é comunista, não, o que está por trás é um sistema globalista para a implementação da nova ordem mundial, tá? Bom, mas eles têm líderes, eles têm cabeça, né? Eles têm cabeças pensantes por trás, tem poder, tá? Nós vamos começar a falar sobre isso e como eles estão caminhando, tá? Quem são? São 13 famílias. 13 famílias mandam no mundo e há muito tempo. Bem antes das guerras mundiais. Bem antes, tá? São famílias milenares, talvez, que, tá? Falsos judeus, porque são ditos judeus, tá? Mas por que falsos, gente? Eu vou voltar a mais de 2000 anos atrás. E vocês vão falar, nossa, ela enlouqueceu, mas não. Eu já tinha deixado num outro vídeo, tá, o assunto sobre Mamon e sobre Nimrod. Eu queria que vocês olhassem esses vídeos depois, tá? Quem foi Nimrod e o que é Mamon, tá? Que é o sistema de poder do mundo para uma unificação que começou com Nimrod, tá? Por isso, judeus, tá? Na verdade, o início, né, de Nimrod, hebreus e depois judeus, tá? Quando Jesus chegou no mundo, ele denunciava esse sistema, ele falava contra o anticristo, ele falava do sistema mundano, do príncipe desse mundo, era disso que ele falava. Ele mostrava que tinha um caminho diferente, né? O amor ao próximo, a valorização da família, tá? Porque ele, apesar de vindo de Deus, ele veio através de uma família, de um pai e de uma mãe, dentro de um casamento, entende? E por tudo que ele pregou, ele foi condenado à morte. Por quem? Pelos fariseus. O que eram os fariseus? Os saduceus. Os mestres religiosos, os doutores da lei, né? Judeus que achavam que entendia tudo da lei, da implementação do sistema que já estava ali, tá? Tanto que, com a morte deles, eles mandaram vigiar o túmulo, botar guardas para não fugir e para não roubar, para não dizer que houve alguma espécie de milagre, porque já tinha havido milagre, tanto da filha do Jairo, quanto do amigo Lázaro, o milagre da ressurreição. Então, eles mandaram vigiar, guardar, botar guardas na sepultura, tá? Não adiantou, ele ressuscitou, eu vou usar um termo bem, quebrou a cara do sistema, quebrou a cara dos fariseus, os doutores do sistema que estavam tentando implementar lá. Por isso ele falou de Mamon, vou repetir, tá? Porque era um sistema muito mais antigo, começado com Nimrod, tá? Vocês acham que esses fariseus, esses saduceus que armaram isso tudo, engoliram e deixou barato? Não, não. Tá? A perseguição aos cristãos começou feio. A gente sabe o quanto eles foram perseguidos desde lá e quem é que começou a perseguir eles? Eles entregavam a Roma, assim como entregaram Jesus, porque Pilatos era representante de Roma, né? E assim veio, sempre tentando a destruição da ideia cristã. Porque a ideia cristã é a ideia do conservadorismo, da família, da dignidade humana, não com o socialismo e comunismo, que é tirar de um para dar para o outro, mas uma coisa justa, vindo do coração, da boa vontade, não do governo, tá?
com amor ao próximo, gera a caridade genuína, o olhar para o outro, tá? Mas eles não querem isso, não querem, tá? E a maior fortaleza do cristianismo é a família, pai, mãe e filho, assim como Jesus se apresentou, e irmãos, né? Então, essas 13 famílias, falsos judeus, são descendentes diretos desses saduceus e fariseus. Eles vieram com a ideia, passando de pai para filho, mantendo a tradição da ideia, tá? Da implementação começada por Nimrod, tá? E abençoada por Mamon, o sistema financeiro do poder, tá? Então, todas as pautas que nós temos, ditas de esquerda, de destruição de família, eu vou mostrar isso tudo, tá? Vem desse plano milenar de destruição. Por isso era preciso derrubar Trump e Bolsonaro. E eu nem vou falar de Israel, que também era aliado, né? Porque aí já fica óbvio, né? Mas nós tínhamos uma aliança forte feita por Trump, Bolsonaro e Netanyahu, né? Isso tudo foi derrubado. Então, não é coincidência. Quando eu jogo Trump e Bolsonaro, porque a coisa política é escancarada de tanta igualdade. E agora vocês entendem o porquê de tanta igualdade. É um sistema, tá? Que mantém passo a passo a organização, o planejamento de destruição. Bolsonaro estava no caminho, assim como Trump, por conta do conservadorismo. E eles acreditam que o conservadorismo tem base, a raiz, o fundamento, tá? No judaico-cristão. Então, é preciso destruir isso, o conceito judaico-cristão. Eu vou até falar que, apesar de nós usarmos essa expressão, conceito judaico-cristão, eu vou mudar um pouco para conceito hebraico-cristão, tá? Porque era um conceito mais antigo dos hebreus, tá? E por isso a perseguição do conservadorismo, tá? Agora eu vou mostrar umas fotos, uns vídeos para vocês entenderem melhor, tá bom? Vamos lá, vamos começar a olhar mais de perto isso tudo que eu tô falando. Sobre esses senhores do mundo, a gente não tem como, num vídeo só, falar tudo, mas a gente pode dar uma passada, né? Na verdade, são 13 famílias que estão por trás do domínio e poder do mundo, tá? No sistema bancário, que é o sistema financeiro de maior poder, né? Eles controlam tudo, eles movimentam ONGs, né? Com a cortina de fumaça, de ajuda humanitária e etc., eles vão implementando as agendas de destruição, né? Na verdade, são 13, nós estamos expondo as mais conhecidas aqui, né? 4 famílias, e eu vou deixar alguns links na descrição para que vocês entendam melhor, é mais explicativo, né? Porque são famílias de falsos judeus, e aí tem uma história por trás, né, do porquê falsos judeus, askenazes, ou seja, askenazes significa que eles vieram principalmente da Alemanha e da França, tá? São originários da Casária, que é um reino de Casares, tá? E, como está descrito na foto, serviço das trevas para estabelecerem a nova ordem mundial, né? Implementando agendas, implementando toda uma estrutura maligna, tá? Financiando. Quando a gente vê programação preditiva, quando a gente vê
programas, até tudo, novelas, desenhos animados, até na Disney, está tudo dentro desse financiamento de destruição. Tá? Nós vamos falar mais sobre isso. Então, vocês viram um pouquinho, né, da família Rockefeller, dos Rockefellers, do Soros, enfim, os donos do mundo. Como que eles conseguem ser os donos do mundo? Através dos bancos, dos grandes bancos mundiais. Eles são os donos dos grandes bancos mundiais. Então, eles controlam todo o sistema financeiro de mais de 200 países. Como? Através de petróleo, mineração, commodities de modo geral, e a mídia, né? O sistema financeiro, através dos bancos dos quais eles são donos, controlam tudo. Tudo. E assim eles controlam o mundo, assim eles controlam eleições, eles controlam pautas, né? E as pautas, além da política, eles usam muito as mídias para controle, né? Tanto com programação preditiva, para a pessoa ir se adaptando, achando que, né, quando vê, e passa uns anos, vê de novo, fala, nossa, isso foi dito lá atrás, tá? Já vai fazendo uma preparação psicológica, porque vai ser implantado, né? Através de novelas, de filmes, de desenhos, de propagandas, de modo geral, eles vão implementando pautas, a qual nós conhecemos como pautas esquerdistas, né? Que pautas são essas? Todas as pautas que destroem o conceito família, homem, mulher, casamento e construção familiar com filhos através de pai e mãe, né? Desconstrói a figura masculina como macho, desconstrói a figura feminina como fêmea, né? Eles invertem a mulher através do empoderamento feminino, desconstrói, traz a feiura no lugar da beleza, dizendo que é questão igualitária, né? O homem tiram toda a virilidade, toda a masculinidade, né? Implementando modismos e comportamentos não masculinos nos homens, e isso vai desatraindo o sexo oposto, vai causando desinteresse em uniões, homem e mulher. Exaltam demais toda a causa LGBT, exatamente por isso, né? É causa LGBT e desconstrução do belo, a imagem do belo, tá? Dentro disso vai desconstruindo a família, né? Por quê? De novo, a família é a base do conservadorismo hebraico-cristão. Por que eu falo hebraico? Porque a gente fala judaico. Mas o conceito hebreu inclui também muçulmanos, que também são conservadores, tá? Com conceitos cristãos, apesar de não se declararem cristãos, tá? Eles têm todo o conceito voltado para Jesus, para Cristo, sim. Entende? Por isso são conservadores, que preservam a família, rejeitam esse tipo de pauta, tá? Então, em vez de eu falar judaico-cristã, eu falo hebraico-cristã, porque eu incluo os muçulmanos, tá? Porque biblicamente eles são inclusos, entende? E eu vou mostrar para vocês como é que eles fazem, o que está no Brasil já, porque no mundo, né, todo, mas no Brasil, o que está vindo por aí já, né, com esse novo governo, com essa nova intenção de desconstrução de tudo que Bolsonaro lutou contra.
A gente vai dar uma olhada no que está acontecendo esses últimos dias para a gente perceber o caminhar da desconstrução através, de novo, de mídias e de pautas políticas, tá? Com financiamento bruto de controle mundial, tá bom? Vamos dar uma olhadinha só no que aconteceu durante uma semana para vocês começarem a entender como nós estamos caminhando com a mudança do governo, tá bom? Olha aí, no G1 da semana passada saiu a seguinte notícia: 280 crianças e adolescentes trans fazem transição de gênero no HC da USP. Eles conseguiram passar por processo como bloqueio da puberdade, a hormonização cruzada e a cirurgia de redesignação sexual. 100 são crianças de 4 a 12 anos de idade. 180 são adolescentes de 13 a 17 anos. Vocês perceberam? 100 crianças a partir de 4 anos. 4. Já são 280 crianças e adolescentes. Tá no G1. Agora, olha essa notícia que saiu no dia 5, ontem, no domingo, da Câmara Legislativa. Projeto reconhece como família união entre duas ou mais pessoas, independentemente de gênero. Da Câmara Legislativa, quer dizer, é um projeto que já está lá dentro, já vai correr, né? Isso saiu ontem. No sábado, a revista Oeste publicou a seguinte manchete: fim de pai e mãe em registros de nascimentos, Aras manifesta-se a favor. Aras manifesta-se a favor, Procurador-Geral da República concordou com o grupo LGBT+. Tá? Isso foi no sábado, dia 4, né? Pela revista Oeste. Aí, hoje, o site Terra Brasil Notícia publicou que ele desmentiu. Quer dizer, mas se você ler a matéria do Terra Brasil, você vai ver que não é um desmentido, mas uma explicação, né? Que eu vou resumir para vocês. A PGR explica que a manifestação de Aras na ação que tramita, quer dizer, já está tramitando, tá? Então, não tem como ser desmentido uma coisa que já está tramitando. No STF, a DPF 899 não pretendeu excluir as designações usadas atualmente e que atendem apenas às famílias constituídas por um homem ou uma mulher. Quer dizer, já tem esse apenas. Não seria isso? Família, homem e mulher. Mas, enfim, vamos lá. Vale destacar ainda que, conforme mencionado no parecer, o STF já estabeleceu o entendimento de que o reconhecimento jurídico de diferentes conformações familiares é medida que promove a dignidade humana. Lembrando que foi a pedido do grupo LGBT+, tá? Isso é a dignidade humana. E promover a dignidade de todos é uma das atribuições do Ministério Público Federal, justificou a PGR. O trecho final do parecer de Aras defendeu que o STF acolhesse pedido da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais e Intersexos, ABGLT, e decidisse que seja determinado que formulários e documentos oficiais respeitem a autoidentificação. Quer dizer, eu é que me identifico, né? A pessoa se autoidentifica como quer. De gênero parental. Autoidentificação de gênero parental. Tá?
preservadas as informações sobre origem biológica, tanto por reprodução assistida quanto por inseminação caseira. Contempla a possibilidade de parentabilidade por duas pessoas do mesmo gênero em todos os formulários e documentos públicos. Olha que interessante, resguardados dados sobre a matriz genética. Quer dizer, o que é a matriz genética? O que é? Matriz genética vem do quê? De um homem e de uma mulher? Ou do A, B, G, L, T? Não dá para entender, mas vai resguardar isso. Vamos proteger isso, vamos guardar, vamos, né? Não vamos tocar no assunto sobre a matriz genética. Estamos caminhando nesse ponto. Olha isso. Gucci lança vestido masculino de 15 mil para romper estereótipos. É o que a gente está falando, de romper com a nossa base, a nossa estrutura do masculino, do feminino, do macho, da fêmea. É para romper. O masculino e o feminino, o macho e a fêmea, é considerado estereótipos. Né? Está na revista Veja. E tem mais, hein? Tem mais. Agora começa a propaganda mais aberta, mais escancarada, né? Pensa aqui. O CEO da Starbucks acabou de dizer: se você apoia o casamento tradicional, não compre o nosso café. Eu aceito os termos, não compro. Né? Ou seja, mais direto impossível. Não existe no conceito de esquerda o casamento tradicional. Até apoiar, você é indesejado na compra do produto. Olha onde nós estamos chegando, tá? Tem pior. Today, I wanted to introduce you to a new friend in our class. This, Huckleberries, is my friend Nash. It's their first day in our class. And the friend likes to ask the question, are you a boy or a girl? Nash answers, I'm just a kid. But kids can be boys or They can be boys or girls. Yeah. Or maybe non-binary. Yeah. Yeah, just like me. So Nash, just like me, is binary. So they aren't sure if they're a boy or a girl. So when people ask them, are you a boy or a girl? Right now they just feel like saying, I'm a kid. They're figuring it out. Why does he like stars? They like stars. They like stars. Yeah. Sobre essa imagem, não vale a pena nem comentar. A imagem é tão deplorável que basta por si só. Não precisa comentar, né? O comentário fica com cada um de vocês. É esse ponto que nós chegamos. Então, vocês viram, né? O caminhar das coisas, né? É o que chamam de novo normal, né? O novo normal é a nova ordem mundial se implementando contra o conservadorismo. Eu não sei se vocês têm acompanhado, que já começou restrições sobre o que pode e o que não pode falar a respeito da Bíblia, da religião. Vai ser intolerância religiosa a pregação de rua, vai ser intolerância religiosa você falar que só Jesus Cristo salva. Intolerância religiosa, traduzindo, vem só da parte dos cristãos e falar de Jesus e pregar. Porque nós vemos trabalhos, nós vemos coisas em portas de cemitério, em portas de igreja, reuniões de outras religiões e ninguém fala nada. Mas do nosso lado vai ser intolerância religiosa, a derrubada do conceito conservador, do hebraico cristão, né?
assim eles vão implementando a agenda. Por que dessa implementação? Gente, porque destruindo esse conceito, transformando as nossas mentes sem realidade de família, sem realidade de respeito a pai e mãe, sem a realidade de como ser uma mulher, como ser um homem, como se comportar realmente, estética, beleza, vai destruindo todo o nosso conceito de lógica, nosso conceito de ética, todos os conceitos. Isso nos enfraquece psicologicamente e emocionalmente, tá? Nós nos baratinamos, nós nos perdemos dos fundamentos de conceitos, ficamos fracos para perceber e para lutar. Porque se nós não formos desconstruídos da nossa fundamentação, eles não conseguem implementar as agendas da nova ordem mundial, do anticristo, sim, porque tudo isso é anticristão, anticristianismo. Então, é o sistema do anticristo, tá? E tá ficando tão escancarada a coisa que vocês já viram. A abertura do Grêmio de 2003 foi uma apologia ao anticristianismo, ao anticristo, ao satanismo. Assim como a propaganda da Balenciaga e etc. Tá? Já estão nos acostumando, aquela estátua em Nova York, né? Tudo isso é para nos conformarmos com a imagem da desconstrução do cristianismo, ou seja, do anticristo. Se é anticristo, nós podemos seguramente chamar de satanismo. E é isso que está pronto. Está pronto. E agora a programação preditiva está bem direcionada para isso, né? Por isso a abertura do Grêmio, aludindo ao satanismo, ao anticristo, a Balenciaga e etc. Eu vou deixar vídeos com vocês, desses dois que eu estou falando. Depois a gente vai encerrar, que tá longo, mas foi preciso, gente. É preciso mostrar, é preciso falar, para não deixar dúvidas. E mesmo assim eu sei que vai deixar. Por isso que eu falo para vocês, pesquise, vão no Google, tá? Vamos ver esses vídeos a que eu me refiro e depois a gente encerra, tá bom? Então é isso, eu fiz um apanhado do que achei importante. Por incrível que pareça, ainda estou resumindo bem, tá, gente? Que a coisa é bem mais ampla. É só para ficar bem claro para onde nós estamos caminhando e contra o que nós temos que lutar. Por isso eu peço para vocês, divulguem, abram os olhos daqueles que ainda acreditam que lutar por fora Lula, fora não sei, vai resolver. Não vai, ok? Não vai resolver. A gente tem que entender o que está acontecendo para saber lutar de verdade. Contra que pauta nós estamos lutando, tá ok? Muito obrigada, compartilha, deixa seu like, compartilha mesmo, divulga mesmo, tá bom? Até a próxima, muito obrigada.